Olá pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. O caso que vamos relembrar hoje aconteceu na madrugada de 30 de abril de 2023, na cidade de Las Vegas, no estado de Nevada, mais precisamente no bairro de Centennial Hills. Uma família comum, vivendo em uma área residencial tranquila e sem histórico de ocorrências estranhas, foi surpreendida por algo que desafiou completamente seu entendimento da realidade. O que começou como uma noite comum transformou-se em um dos relatos mais misteriosos já registrados pela polícia local, envolvendo o que seriam criaturas com proporções fora do comum caminhando pelo quintal da casa. Naquela noite, os irmãos Angel e Josué Kenmore estavam no quintal dos fundos, empenhados em uma tarefa simples. Realizavam a manutenção do caminhão da família. Angel, com 16 anos, já estava acostumado a ajudar o pai nos pequenos reparos, enquanto Josué, de 12, participava mais como espectador curioso. O silêncio da madrugada era cortado apenas pelos ruídos metálicos das ferramentas e pelo som abafado do motor sendo examinado. A atmosfera era tranquila, e o ar seco típico de Nevada pairava imóvel sobre o bairro adormecido. Nada indicava que algo fora do comum estivesse prestes a acontecer. Pouco depois da meia-noite, um ruído diferente chamou a atenção dos dois irmãos. Era um som vindo do céu, algo entre um zumbido e um assobio grave, crescente. Quando levantaram os olhos, viram um clarão atravessando a atmosfera, deixando um rastro luminoso e intenso que iluminou momentaneamente todo o quintal. O brilho era tão forte que chegou a projetar sombras nítidas nas paredes da casa. Em seguida, veio o impacto. Um estrondo seco, acompanhado por uma vibração súbita no solo, como se algo muito pesado tivesse tocado a terra com força. A poeira se levantou rapidamente, obscurecendo a visão e provocando uma sensação desconfortável de desorientação. Durante alguns segundos, os irmãos não conseguiram ver quase nada à sua frente. A poeira permanecia em suspensão no ar, formando uma névoa acinzentada que cobria todo o quintal. Angel, que já se afastava da caminhonete, sentia o coração acelerar. Josué, mais assustado, se aproximou do irmão em silêncio. Ambos estavam paralisados pela incerteza, tentando entender o que havia causado aquele impacto tão próximo da casa. O som do estrondo ainda parecia ecoar, preso em seus ouvidos. Foi então que, por entre o véu de poeira, os dois começaram a ouvir passos, lentos, firmes, marcando o chão com peso. Os sons não se pareciam com os de animais ou pessoas comuns. Havia um intervalo entre cada passo, como se a criatura, ou o que quer que fosse, estivesse caminhando com cautela, sentindo o terreno. E não vinha de um único ponto. Angel afirmou posteriormente que pôde distinguir pelo menos duas origens diferentes para os ruídos, o que indicava que mais de um ser estava ali. Os passos circundavam o quintal, e a sensação de estar sendo observado crescia a cada segundo. A adrenalina tomava conta, e os dois jovens se entreolharam sem saber se deveriam correr ou continuar imóveis, torcendo para que tudo não passasse de um engano. Foi nesse momento de tensão crescente que uma silhueta começou a se destacar, ainda envolta na poeira. Angel foi o primeiro a ver. A figura era absurdamente alta, com proporções que pareciam desafiar o formato humano. Sua altura, segundo ele, ultrapassava os 3 metros. O corpo era esguio, com braços e pernas longos demais. A pele aparentava um tom esverdeado acinzentado que refletia levemente a iluminação fraca dos postes da rua. O ser não parecia agressivo, mas sua simples presença causava um pânico indescritível. Angel, dominado pelo medo, gritou pelo pai, quebrando o silêncio sepulcral do momento. Dentro da casa, Bob Kenmore ouviu o grito dos filhos e correu para a porta dos fundos. Ao abri-la, não teve dúvidas do que viu. Diante de seus olhos, uma figura idêntica à descrita por Angel estava parada no quintal. Bob, homem prático, de fala direta, não tentou se aproximar nem checar o que era. Em vez disso, agiu instintivamente.
ordenou que os filhos entrassem imediatamente. A urgência na voz do pai mobilizou os dois irmãos, que correram de volta para dentro da casa. O barulho dos passos apressados, das portas sendo trancadas e da respiração ofegante encheram o ambiente familiar com uma tensão inédita. Dentro da casa, o clima era de total incredulidade e medo. Todos estavam juntos na sala, tentando assimilar o que havia acabado de acontecer. Bob tentava manter a calma, mas não escondia o nervosismo. A esposa segurava Josué pelos ombros, tentando confortá-lo enquanto tremia visivelmente. O silêncio foi quebrado apenas pelo som abafado de algo se movendo do lado de fora. Ouvia-se passos, novamente firmes, espaçados, como os de antes. Bob se aproximou da janela, mas hesitou em abrir a cortina. Do lado de fora, tudo parecia calmo demais, como se o quintal escondesse algo, apenas esperando o momento certo para reaparecer. A família permaneceu trancada durante alguns minutos. O ambiente estava tomado por um silêncio inquietante, apenas interrompido pelo som do vento batendo nas árvores do quintal. Angel respirava com dificuldade, ainda tentando racionalizar o que havia visto. Ele balançava as pernas sem perceber, enquanto Josué chorava em silêncio no sofá. Apesar do medo evidente, Bob propôs que todos voltassem ao quintal. A decisão, segundo ele, era baseada na possibilidade de que aquilo tudo tivesse uma explicação mais simples, talvez uma ilusão de ótica, um susto exagerado ou até um grande animal fora do comum. A relutância era visível, mas a curiosidade e a vontade de entender o que tinham presenciado falaram mais alto. Com os nervos à flor da pele, os 4 saíram da casa lentamente. Angel à frente, seguido pelo pai, Josué e a mãe. A lanterna do celular iluminava apenas parte do quintal, e os olhos de todos buscavam algum sinal de movimento. A poeira já havia se dissipado quase por completo. Foi então que Josué apontou para a empilhadeira estacionada ao lado da oficina da família. Uma figura estava em cima dela. Não havia mais dúvidas. Era a mesma criatura de antes, parada, imóvel, como se observasse em silêncio os recém-chegados. A tensão se transformou em pânico novamente, mas ninguém se moveu. O tempo parecia ter parado por alguns instantes. Angel, que estava mais próximo, tentou observar os detalhes. O ser tinha a cabeça desproporcionalmente grande em relação ao corpo. Os olhos, profundamente vermelhos, pareciam pulsar levemente. A boca, larga, exibia dentes visíveis, mesmo com a iluminação fraca, e a respiração da criatura era audível, pesada, lenta, como se estivesse analisando o ambiente à sua frente. O tórax se expandia em um ritmo que indicava a consciência plena do que fazia. Quando os olhos da criatura cruzaram com os de Angel, ele congelou. Sentiu as pernas travarem, o corpo inteiro paralisado, como se um peso invisível o impedisse de se mover. Durante alguns segundos, Angel não conseguiu reagir. Seu olhar fixo nos olhos da criatura parecia um laço impossível de romper. O mundo ao redor silenciou, e tudo o que restava era aquela presença enigmática e assustadora à sua frente. Finalmente, em um rompante de adrenalina, ele quebrou o estado de paralisia e gritou, chamando todos de volta para dentro da casa. O grupo correu novamente, trancando as portas com ainda mais urgência do que antes. A sensação de estar cercado era inevitável. Josué chorava alto, e a mãe tentava acalmá-lo, enquanto Bob discava o número da polícia com mãos trêmulas. A atmosfera era de terror absoluto. Do outro lado da linha, a atendente da polícia percebeu de imediato o estado emocional de Bob. Ele repetia que 2 criaturas com mais de 2,70 m estavam andando pelo quintal e que tinha 100% de certeza de que aquilo não era humano. Sua voz era firme, mas carregada de desespero. Não parecia alguém confuso ou em pânico histérico, mas sim alguém que sabia exatamente o que estava dizendo. O chamado foi tratado como prioridade. Enquanto aguardavam a chegada da viatura, a família se reuniu novamente na sala, desta vez em círculo.
Começaram a orar em voz baixa, buscando uma sensação mínima de segurança. Durante a espera, os ruídos ao redor da casa pareciam se intensificar. Os passos voltaram a ser ouvidos, agora mais próximos. Havia também sons metálicos sutis vindos do telhado, como se algo caminhasse lentamente sobre a estrutura. Angel tentava identificar de onde vinham, mas não conseguia acompanhar a direção precisa. Josué se escondia no colo da mãe, com os olhos fechados. A cada som, os olhares se cruzavam em silêncio, como se ninguém quisesse verbalizar o medo que os dominava. E então, de forma abrupta, os sons cessaram. Nenhum movimento, nenhum ruído. Apenas o silêncio absoluto da madrugada. O silêncio repentino que se instalou na casa parecia ainda mais perturbador do que os sons que o antecederam. Todos mantinham os olhos fixos nas janelas, esperando algum movimento, um novo ruído, qualquer sinal de que o que haviam ouvido não fora apenas imaginação. O relógio marcava quase 2 da manhã, e cada minuto se arrastava lentamente, como se o tempo estivesse preso em um limbo de tensão. Bob permanecia de pé, imóvel ao lado da porta, segurando um bastão de ferro enferrujado que costumava usar na garagem. Não havia sinal das viaturas ainda, e isso aumentava a sensação de vulnerabilidade. Lá fora, tudo estava escuro e, ao mesmo tempo, cheio de possibilidades desconhecidas. Quando finalmente os faróis de um carro policial iluminaram a rua, uma onda de alívio percorreu a família. Angel correu até a janela e viu 2 policiais se aproximando com lanternas em mãos. Bob abriu a porta, ainda com cautela, e acenou discretamente. Os agentes notaram imediatamente o estado da família. Olhos arregalados, respiração agitada, falas interrompidas por tremores de voz. O mais experiente dos 2, que já patrulhava a área há anos, disse que algo naquela noite também o tinha deixado inquieto. Sua câmera corporal havia registrado um objeto luminoso cruzando o céu por volta do mesmo horário indicado por Bob. Era uma coincidência que tornava o relato ainda mais intrigante. Enquanto um dos policiais conversava com Bob, o outro caminhava pelo quintal. A lanterna percorreu cada canto, revelando um cenário aparentemente calmo, mas com um detalhe que chamou a atenção. Havia uma marca circular bem no centro do terreno, como se algo muito pesado tivesse pressionado o solo com força. A grama estava amassada e o contorno era nítido demais para ser natural. Angel, ao ver aquilo, afirmou com firmeza que aquela marca não existia ali antes. O policial tirou fotos, anotou observações, mas não fez qualquer menção a uma investigação mais profunda. Mesmo com o registro luminoso e o testemunho unânime da família, o tom de ceticismo já começava a surgir. Os vizinhos, acordados pelas luzes da viatura, começaram a sair de suas casas aos poucos. Alguns se aproximaram discretamente, curiosos, mas nenhum deles disse ter visto ou ouvido algo incomum naquela madrugada. Isso deixou a família ainda mais isolada em sua experiência. Bob se sentia desconfortável, como se estivesse sendo julgado em silêncio. Apesar de manter o controle diante dos policiais, era visível que algo dentro dele havia mudado. A certeza do que viu confrontava a indiferença dos outros ao redor. Aquela sensação de estar sozinho diante de um evento inexplicável começou a pesar, e o que antes era medo, agora ganhava contornos de frustração. Na manhã seguinte, a notícia já circulava em fóruns locais e rapidamente ganhou repercussão nacional. O caso foi descrito como um possível contato imediato, e o interesse da mídia trouxe ainda mais pressão à família Kenmore. Inicialmente, eles evitaram qualquer exposição. Recusaram entrevistas e se limitaram ao relato feito à polícia. Mas com o tempo, e após muita insistência, decidiram tornar público o que viveram. Em entrevistas, mantiveram a mesma descrição: seres altos, olhos vermelhos, comportamento observador e uma presença física que não se parecia com nada conhecido. Desenharam as figuras, detalharam suas ações e expressaram com clareza o impacto emocional que tudo aquilo causou. No entanto, com a exposição vieram também os questionamentos.
Especialistas começaram a analisar as imagens do quintal feitas antes do incidente e alegaram que a marca circular já estava presente anteriormente. Outros apontaram inconsistências sutis entre o relato dado à polícia e o apresentado à imprensa. A ausência de qualquer resíduo físico, vestígios de queda ou material estranho no solo alimentava a narrativa de que tudo não passara de uma interpretação equivocada. Um astrônomo amador declarou que naquela noite havia sido registrada oficialmente uma chuva de meteoros visível em diversos pontos do estado, e o clarão observado pela família poderia ter sido apenas parte desse fenômeno. Mesmo diante das dúvidas e da redução do caso a uma coincidência atmosférica, os Canmore não recuaram em sua versão. Angel, Josué e Bob continuaram afirmando que o que viram não era fruto de imaginação, tampouco algo natural. Além disso, relataram episódios estranhos nos dias que se seguiram. Um veículo escuro, com vidros escurecidos, foi visto várias vezes estacionado na rua da casa, sempre desligado e sem ocupantes visíveis. Câmeras de segurança captaram falhas incomuns durante a madrugada, com imagens distorcidas e ruídos estáticos. Ninguém bateu à porta, mas a sensação de estar sendo vigiado passou a fazer parte da rotina da família. Sem provas definitivas, a polícia decidiu encerrar a investigação poucos dias depois, classificando o caso como infundado. No relatório oficial, constava apenas o registro da ligação, o vídeo da câmera policial e o depoimento da família. Mas para os Canmore, nada voltou a ser como antes. A confiança no mundo ao redor se rompeu. Eles passaram a evitar o quintal à noite, instalaram mais trancas nas portas e cortaram contato com a imprensa. O que realmente aconteceu naquela madrugada permanece sem explicação. Para alguns, foi apenas uma sequência de eventos mal interpretados. Para outros, foi o vislumbre de algo que a maioria de nós jamais terá coragem de encarar.